Capítulo 404, Massacre. Tradução, GP Revisão, Rafaelski EC, GP. Bang. Bang. Em meio à onda vermelho e escarlate dos demônios, um sol escaldante acendeu. Sombras de punho brilharam, enquanto várias ondas de choque formidáveis de poder Yuan irromperam. Graças a essa força formidável, mesmo que essas bestas demoníacas fossem tão duras quanto o aço, no instante em que fizeram contato, todas foram destruídas quando essa força entrou em seus corpos. Finalmente, um raio vermelho sangue saiu de dentro de sua carne, antes de voar para a manga daquela pessoa. Essa pessoa era naturalmente Lin Do. Agora mesmo, sua aura era várias vezes mais poderosa que antes. Enquanto isso, o poder Yuan ondulava em seu corpo fortalecido. Evidentemente, esse massacre realmente o beneficiou. Maravilhoso! Lin Do acenou com os punhos quando ele explodiu diretamente as bestas demoníacas que chegavam. Então, ele esticou o braço antes de consumir diretamente o cristal demoníaco e transformá-lo em um vestígio de Nirvana. Enquanto corria através de seu corpo e ele sentia o crescente poder Yuan em seu corpo, ele se sentia extremamente feliz também. Agora, a muralha inteira da cidade desceu em uma batalha feroz. Quando enfrentaram uma horda demoníaca tão grande, vários deles começaram a entrar em pânico. Felizmente, a maioria deles eram gênios de suas respectivas dinastias e graças ao seu trabalho em equipe, foram capazes de proteger completamente a muralha da cidade. Afinal, mesmo que as bestas demoníacas sejam venenosas, elas não possuem o intelecto humano. Mo Ling e os outros dois estavam guardando suas respectivas seções da muralha da cidade. Além disso, enquanto eles lutavam contra as bestas demoníacas, seus olhos continuamente se voltaram para olhar para uma figura no meio da horda de bestas demoníacas. Mesmo que houvesse uma enorme onda de bestas demoníacas, essa pessoa era como um barco no meio de uma tempestade. Independentemente de como a tempestade se enfurecesse, ele não viraria em nenhuma circunstância. Lin Do é realmente formidável. Enquanto olhavam para essa cena, Mo Ling e o resto não tinham escolha a não ser admitir que Lin Do era realmente mais poderoso que eles. No mínimo, se eles corressem direto para a onda de bestas demoníacas, eles não seriam capazes de durar tanto tempo sem mostrar nenhum sinal de exaustão. Ao lado dos três, o rosto de Lin Langtian era sombrio enquanto olhava aquela figura no meio da horda de bestas demoníacas. Enquanto isso, seus olhos brilhavam e ninguém podia dizer o que ele estava pensando. A luta estava acontecendo abaixo da muralha da cidade. À medida que mais deles se acostumaram cada vez mais com a luta e eles aproveitavam os benefícios daquele vestígio de Nirvana dentro dos cristais demoníacos das bestas demoníacas, alguns dos indivíduos altamente qualificados realmente desceram a muralha da cidade. No entanto, eles não pularam direto para a onda de bestas demoníacas, ao invés disso eles escolheram ficar presos perto da muralha e matar aqueles bestas demoníacas para obter seus cristais demoníacos. Devido à sua resistência feroz, essa horda de bestas demoníacas gradualmente se acalmou. Este fato fez com que vários deles dessem um suspiro de alívio. Com este ritmo, eles devem ser capazes de sobreviver. Esta onda de bestas demoníacas é tão assim enquanto uma luta feroz estava em erupção ao redor das muralhas da cidade, no topo da torre central no meio da cidade, vários deles estavam em pé. Seus olhos varreram toda a muralha da cidade como se fossem da realeza. Quando viram que a horda bestas demoníacas havia sido detida, um deles disse em tom calado. No topo da torre, havia um total de 8 figuras. Neste momento, Xia Huang, que tinha rancor com Lin Do e o resto, também estava neste local. Evidentemente, havia os praticantes da elite do Império da Luz Sagrada.
Entre os 8, havia um homem vestido com vestes verdes. Este homem parecia extremamente bonito. No entanto, seus lábios tinham a forma de lâminas e levará todos a entender que esse homem não era um tipo de Buda. Aquele homem estava bem na frente, e mesmo aquele Siahuang arrogante não teve escolha a não ser ficar atrás dele. Evidentemente, esse homem de vestes verdes era o único praticante do pico do estágio da manifestação nessa área. Neste momento, para esta horda de bestas demoníacas, eles são meramente criaturas demoníacas do estágio da criação do Ti. Logo depois, talvez bestas demoníacas do estágio da manifestação apareçam. De fato, posso sentir que há uma aura dentro daquela onda de bestas demoníacas que pode combinar com um praticante do estágio da manifestação. O homem de vestes verdes olhou para a horda de bestas demoníacas fora da cidade, enquanto ele casualmente disse: uma besta demoníaca do estágio da manifestação, apenas isso. Baseado na habilidade do Sr. Lee, contanto que não seja um praticante a meio passo pro estágio Nirvana, ninguém pode se opor a você. Atrás daquele homem de vestes verdes, um homem sorriu ao dizer: é claro que o Sr. Lee é um talento raro do Império da Luz Sagrada que só aparece uma vez em 100 anos. Não há quase ninguém abaixo do estágio Nirvana que possa competir com ele. Naquela época, quando a fera ousar aparecer, o Senhor a abaterá diretamente e obterá seu cristal demoníaco. Acredito que um cristal demoníaco tão poderoso de uma besta demoníaca dessa deva conter uma quantidade substancial de Ti Nirvana. Com base na habilidade do Sr. Lee, não demorará muito para que ele possa avançar para o estágio Nirvana. Naquela época, poderemos nos aprofundar no antigo campo de batalha. Nessa área, o Ti Nirvana contido entre o céu e a terra é várias vezes mais rico comparado ao exterior. Se treinarmos lá, poderemos progredir rapidamente. Quando ouviu aquelas palavras lisonjeiras atrás dele, aquele homem vestido com vestes verdes gentilmente sorriu. Enquanto brincava com um pedaço de jade na mão, havia uma arrogância inconcebível no seu rosto. Neste momento, neste ponto de encontro, ele era o rei. Isso é porque a força é tudo neste mundo. Rosnado. Enquanto todos eles no topo da torre estavam conversando, no meio da horda bestas demoníacas, uma série de grunhidos venenosos de repente ecoou. Logo depois, a multidão viu várias gigantescas criaturas demoníacas vermelho sangue pisando no chão antes de bater contra a muralha da cidade. Dentro dessas bestas demoníacas vermelho sangue, uma aura que não perdia para um praticante do estágio do manifestação irrompeu, fazendo com que várias pessoas, que estavam de pé no topo da muralha da cidade, entrassem em pânico. Imediatamente, todos os praticantes de elite que estavam caçando as bestas demoníacas abaixo da muralha rapidamente voltaram para as muralhas da cidade. Embora eles pudessem facilmente matar o resto das bestas demoníacas, contra essas bestas demoníacas, que também estavam no estágio da manifestação, eles tinham que ser cautelosos. Esse grupo de bestas demoníacas do estágio da manifestação que de repente apareceram naturalmente atraiu a atenção de Lin Do. No entanto, ele não entrou em pânico, em vez disso, um tom de prazer fluía em seus olhos. Vocês vieram na hora certa. Eu posso usar vocês para atacar o estágio avançado da manifestação. Potente poder Yuan envolveu o corpo de Lin Do. Então, ele agarrou a palma da mão, antes que sua lança de osso do crocodilo celestial antigo aparecesse imediatamente. Enquanto isso, uma aura extremamente formidável varreu. Soush. A mão de Lin Do agarrou sua lança de osso, enquanto seu corpo se precipitava diretamente para aquele grupo de bestas demoníacas do estágio da manifestação. Enquanto ele pairava no ar,
ele acenou com sua lança de osso antes que várias sombras de lança imediatamente passassem pelo horizonte e chovesse naquelas gigantescas bestas demoníacas do estágio da manifestação. Bars. Essas bestas demoníacas do estágio da manifestação eram muito mais resistentes em comparação com as outras bestas demoníacas. De fato, mesmo que um praticante do estágio da manifestação desse um golpe direto, dificilmente causaria muito dano a elas. No entanto, apesar de seus corpos serem robustos, quando elas encontraram a lança de osso do crocodilo celestial antigo de Lindó, eles ficaram macios como tofu. Em toda parte que sua sombra de lança passava, uma besta demoníaca do estágio da manifestação seria diretamente dilacerada por essa lança de osso, antes que desmoronasse no chão. Este foi um massacre completo. Em todos os lugares que Lindó passava, sombras de osso também passavam. Além disso, a cada vez, ele fazia com que raios de sangue surgissem, enquanto ele continuamente absorvia seus cristais demoníacos, que estavam cheios do Nirvana, antes de instantaneamente devorá-los e refinhá-los. Ao devorá-los rapidamente, o poder Yuan no corpo de Lindó cresceu. Enquanto isso, sua aura se tornou cada vez mais poderosa. Na verdade, ele até demonstrou sinais de avançar para o estágio avançado da manifestação. No topo da muralha da cidade, a multidão olhava aquela figura dominadora no meio da onda de bestas demoníacas, enquanto eles engasgavam em choque. Afinal, nenhum deles poderia intencionalmente rasgar essas bestas demoníacas do estágio da manifestação. Que grande tesouro da alma terrena! No entanto, a comoção foi simplesmente demais. Portanto, até as figuras em pé no topo da torre se viraram para olhá-lo. O homem vestido com vestes verdes, que era o líder deles, gentilmente mexeu nos polegares enquanto olhava com curiosidade para a lança de osso do crocodilo celestial na mão de Lindó antes de ele lentamente dizer: esse sujeito está meramente no estágio inicial da manifestação. A razão pela qual ele é tão poderoso é tudo devido ao tesouro da alma terrena em seu poder. Senhor Li, só você pode trazer todo o potencial de tal tesouro. Aquele caipira não merece isso. A expressão de Xia Huang era sombria quando ele prontamente disse: aquele garoto está prestes a entrar no estágio avançado da manifestação. Um deles exclamou em choque: um praticante do estágio avançado da manifestação não é nada para mim. Após esta onda de bestas demoníacas terminar, peça a esse homem para me ver. Estou bastante interessado em sua lança de osso do crocodilo celestial. Contanto que ele me dê esse tesouro da alma terrena, eu pessoalmente assegurarei que ele permaneça seguro no antigo campo de batalha. Aquele homem vestido com vestes verdes gentilmente sorriu antes de casualmente dizer: sim. Quando ele ouviu suas palavras, Xia Huang respondeu instantaneamente. Enquanto ele olhava para aquela figura que passava deliberadamente através da onda de bestas demoníacas, um sorriso involuntariamente brilhou em seu rosto. Que tolo! Como ele se atreve descaradamente a mostrar seu tesouro, que companheiro estúpido! Bars. Essa lança de osso dançou como uma cobra venenosa. Com uma aura penetrante e indescritível, perfura duas bestas demoníacas do estágio avançado da manifestação. De fato, seus corpos físicos robustos não eram nada na frente daquela lança de osso. Essa cena fez com que Lindó entendesse o quão cruel era sua lança de osso do crocodilo celestial. Sem essa lança, ele não poderia massacrar essas bestas demoníacas do estágio da manifestações como se estivesse matando galinhas. Depois que ele matou as duas bestas demoníacas do estágio da manifestação, a aura no corpo inteiro de Lindó parecia ter sido empurrada para o seu ponto de ruptura. Na verdade, o poder Yuan estava fervendo em seus olhos.
Ele podia sentir claramente que estava apenas a um pequeno passo de alcançar o estágio avançado da manifestação. Rosnado. No entanto, assim que Lindó ficou encantado com esse fato, de repente, em uma sessão profunda dentro da horda de bestas demoníacas, um rugido de abalar a terra de repente irrompeu. Então, uma extremamente monstruosa besta demoníaca apareceu lentamente. Ao mesmo tempo, uma aura cruel e selvagem que fez com que a expressão das pessoas mudasse dramaticamente surgiu, lentamente uma expressão severa se espalhou. Quando esta única besta demoníaca apareceu, transformou-se imediatamente em um relâmpago negro antes de correr em direção a Lindó. Evidentemente, estava extremamente indignada depois de testemunhar Lindó massacrar essas bestas demoníacas. Besta demoníaca do pico do estágio da manifestação. Enquanto eles olhavam para aquela monstruosa besta demoníaca, vários deles sugaram uma lufada de ar frio. Eles nunca esperaram que houvesse realmente uma existência tão cruel entre a onda de bestas demoníacas. Aquele sujeito é realmente infeliz. Enquanto alguns deles estavam com pena de Lindó, que estava preso dentro da onda de bestas demoníacas. Eles também sabiam que não era tão fácil obter esses cristais demoníacos. Portanto, era hora de Lindó pagar o preço. Besta demoníaca do pico do estágio da manifestação. Depois que Lindó atacou diretamente uma besta demoníaca, seus olhos também se voltaram para olhar para aquela enorme besta demoníaca. No entanto, ele não entrou em pânico, em vez disso, um prazer grosso fluía em seus olhos. Afinal de contas, ele sabia que, se conseguisse obter o cristal demoníaco desta besta demoníaca do pico do estágio da manifestação, ele iria imediatamente avançar para o estágio avançado da manifestação.